olha, eu preciso ser uma pessoa mais prudente, né? A virtude da prudência. Eu tenho que conseguir por conta própria, porque não é Deus quem dá. As virtudes teologais, sim. A gente tem que pedir para Ele que nos dê essa virtude, tá? Então, elas são dadas por Deus. Por mais que nós nos esforcemos, nós não temos, gente, como adquirir essas virtudes por conta própria. A gente precisa pedir a Deus essas virtudes, porque é Ele quem nos dá a fé, a esperança e a caridade. E essas três virtudes, elas são interligadas. Por exemplo, para eu ter caridade, que é o amor, eu preciso ter esperança. E para eu ter esperança, eu preciso ter fé. Olha que interessante. Uma virtude teologal, ela não existe sem a outra. Não tem como eu falar que eu tenho amor se eu não tenho esperança, se eu não tenho fé. E eu vou explicar para vocês direitinho que amor é esse. A gente confunde muito. Eu, por exemplo, confundia completamente. Tá? Vamos começar pela fé. Né? Vocês sabem o que é fé? Quantas vezes a gente parou em algum momento e falou assim, nossa, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. A gente tem certeza que a gente não tem fé. É porque a gente liga a fé a sentimento. E fé não é sentimento, gente. Alguém aqui tá sentindo, olha a palavra, hein? Eu acabei de falar que fé não é sentimento. Alguém aqui tá sentindo que está com uma fé pequena? Vejam bem, fé não é acreditar no que eu sinto, mas é acreditar no que meus olhos não veem. Isso é fé. Fé, gente, é eu colocar crédito nas palavras de Deus. É acreditar que Deus diz, que Deus diz e o que Deus fez desde o início da criação. Vocês sabiam que a incredulidade, ela é contrária à natureza humana? Vocês sabiam que a alma nasceu para crer? Vocês sabiam que a falta de fé é uma doença espiritual? E por que ela é doença? Porque não é próprio da natureza humana não ter fé. Não é próprio. Santo Tomás de Aquino, ele nos fala que faz parte da natureza humana crer. Se faz parte da natureza humana crer, ou seja, se nós nascemos para crer, se eu não creio, eu estou doente. É essa a linha de pensamento de Santo Tomás de Aquino. É essa a linha de pensamento de Santo Agostinho. Então, por que é que às vezes a gente não crê? Né? Se o homem nasceu para crer, por que é que eu não creio? Porque a gente cai numa armadilha ainda hoje. A mesma armadilha que os nossos pais, Adão e Eva, caíram. A resposta, gente, para essa pergunta, por que a gente não crê, ela está em Gênesis. Quando a serpente fez Eva desconfiar de Deus. Lembra daquela passagem? Né? Naquele momento em que ela cedeu à desconfiança e comeu a maçã. Ela comeu, por quê? Porque ela duvidou do amor de Deus. E ela se escondeu dele. Quando ela comeu a maçã, ela começou a duvidar do amor de Deus. A serpente, obviamente, Eva pecou por um pecado de soberba. Né? O que a serpente falou com ela? Sereis como deuses. Não foi isso que a serpente falou? Então, a serpente colocou nela uma vontade de ser também como Deus. Né? A serpente falou, olha, Deus, ele está mentindo para você. Ele não quer que você tenha um conhecimento da vida e da morte. E ele não te ama desse jeito. Ele não quer que você compita com ele. Né? Foi mais ou menos assim que a serpente falou. E o que Eva fez? Ela duvidou do amor de Deus. Duvidou tanto que depois que ela comeu a maçã, ela e Adão se esconderam de Deus. Tiveram vergonha do próprio corpo. Quiseram cobrir o próprio corpo. Né? Deus procurou os dois no jardim, no paraíso, e eles estavam escondidos. Duvidando de que Deus os amasse pela atitude que eles tiveram. Né? Então, gente, fé é crer. Crer no amor de Deus por nós. A falta de fé é quando a gente desconfia desse amor. É quando a gente desconfia de que a gente é amado. Gente, isso tem que ficar muito claro pra gente, porque vai fazer toda a diferença. Toda. Eu preciso que vocês me digam, se vocês não entenderem, eu explico tudo de novo. Mas a fé, ela nunca mais pode ter dúvida dentro da gente. Nunca mais, gente. Porque, olha, crer
no amor de Deus não é sentir o amor de Deus. Entendam bem isso. Fé não é sentimento. Fé é saber, é crer. É crer. Cristo disse, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, não importa o caos que a gente vive nesse mundo agora, no nosso país, não importa. Não importa a situação que a gente está passando. Não importa se eu estou à beira da morte. Não me importa. Eu preciso crer, acreditar, lembrar que eu não estou sozinha. E que para tudo tem jeito, porque Deus está comigo. Mas Ele quer me ver lutar. Como ele viu Jacó lutar com o anjo. Jacó perguntou para ele, mas meu Deus, você me viu lutar? E você estava todo o tempo aqui, você viu o tanto que eu sofri, o tanto que eu lutei com o anjo? O que Deus falou com ele? Eu estava aqui do seu lado, mas eu queria te ver lutar. Ou seja, Deus não nos deixa um minuto sem sequer. Isso é fé, gente. Não importa. Não importa se a gente está no deserto na nossa vida. A gente precisa crer, não é sentir, tá? Então, é crer no amor que Deus tem por nós. Isso, gente, desde o Antigo Testamento, porque Deus nos amou primeiro, né? Quando Deus me fez, Karina, Ele me fez como eu sou hoje, com esses olhos dessa cor, o cabelo meio anelado, meio liso, cada hora tá de um jeito, com esse corpo, com essas mãos, esses dedos finos, enrugadinhos, tá? Ele me fez com esse nariz, né? E é tão interessante isso, porque quando eu era pequena, meus irmãos brincavam comigo, até minha irmã, inclusive, que deve estar aqui, a Tatiana, ela brincava comigo falando que na hora que eu nasci, eles me deixaram cair e eu esborrachei o nariz na queda. Durante muitos anos, eu ficava me comparando com as minhas irmãs, que tem um nariz perfiladinho, né? E eu ficava assim, ansiosa para quando eu crescesse, fazer uma cirurgia de nariz. Porque realmente, quando eu era pequena, era bem achatado. Agora deu uma melhorada, mas é assim. Mas foi assim que ele me fez. Eu estou falando com vocês da característica física. Mas ele nos fez internamente com outras características, né? Eu fui amada por Deus, eu fui planejada desse jeito. Vocês estão entendendo? Ele me fez com essa estatura, com essas mãos. Ele me fez com os talentos que outros não têm, mas também com umas limitações que vocês podem não ter. As mesmas limitações que eu tenho, as mesmas dificuldades que eu tenho. E ele me fez exatamente assim. Ele me planejou assim. Né? É preciso a gente lembrar que Ele me ama como Ele ama a cada uma de vocês do jeito que a gente é. Simples assim. E eu preciso acreditar nisso. Eu não posso deixar que a serpente me diga o contrário. Ainda que eu não sinta esse amor dele. Tá? Ainda que eu tenha certeza que eu não mereça esse amor. Ainda que eu saiba das minhas misérias, que são muitas. Ainda que eu saiba dos meus pecados. Mas Deus não olha os meus pecados e as minhas misérias. Ele me ama. Isso é fé. É acreditar nesse amor. Vamos lembrar sempre disso, tá? Fé, gente, não é sentir. Porque a gente não sente arrepio o tempo inteiro. Arrepios espirituais, né? Por exemplo, quando a gente converte, às vezes, numa igreja, por exemplo, num grupo de oração, a gente é tocado pelo Espírito Santo. E dá aquele arrepio, né? A gente fica naquela situação de efervescência espiritual. A gente sente a presença de Deus. A gente sente fé. Gente, isso é um momento específico. Durante grande parte da vida da gente, a gente não vai sentir nada. Mas é nada mesmo. Por isso é preciso a gente lembrar que a fé quem dá é Deus. E eu preciso crer que se Ele me fez, é porque Ele espera algo de mim. Ele conta comigo no plano divino. Ele conta comigo para uma missão. Tá bom? Na prática. Igual vamos para a prática, né? Já que a gente está aqui para aprender as virtudes na prática. Como eu adquiro a fé? Primeiro, pedindo para Deus. Deus, aumenta a minha fé. Deus, me dá fé. Deus, me dá fé. Deus, aumenta a minha fé. Pede várias vezes. Ele vai dar. Principalmente no sacrário. A força do sacrário é impressionante, porque ele está vivo lá, no sacrário, te esperando. Primeiro, pedir para Deus. Segundo, gente, acreditar, independentemente de sentir. Acreditar que Deus me escolheu e que me amou primeiro.
como Deus escolheu a cada uma de vocês, como amou a cada uma de vocês primeiro. Porque Ele é perfeito em tudo que faz. Pensam comigo, gente. Se Deus é perfeito e faz bem todas as coisas, se Ele fez a mim, se Ele fez a cada uma de vocês, vocês acham que Ele ia errar? Imagina, gente. Ainda que eu não sinta isso, né? Que eu não veja em mim as qualidades que Deus vê. Ainda que eu saiba, né? Que eu tenho certeza das minhas misérias, que são muitas. Deus me fez e fez em mim qualidades que eu jamais vou enxergar. Mas Ele crê em mim, Ele confia em mim e conta com essas qualidades. E conta com a minha ação. Tá? Então, é isso. Todas as vezes que a gente tiver dúvida sobre a fé, a gente vai lembrar que a fé é a armadilha da serpente. Por quê, gente? Porque, vejam bem, quando Adão e Eva pecaram lá atrás, quando a serpente seduziu Eva, naquele momento que Eva deu sim, que Eva comeu a maçã, ele infundiu em nós o benefício da dúvida. Ele infundiu em nós a dúvida do amor divino. Então, essa dúvida, ela é normal para mim, ela é normal para você. Mas a gente não pode deixar que ela ganhe espaço. Todos nós trazemos dentro de nós os pecados capitais, as sementes dos pecados capitais. Inveja, luxúria, preguiça, tudo. Gula, todos nós trazemos. A diferença é que a gente não, uns deixam esses pecados capitais crescerem, outros não. Outros não deixam que esse pecado brote. E a gente tem que ser assim, fazer assim exatamente quando a gente tiver dúvida com a fé. A gente não pode deixar se seduzir pelo veneno da serpente. Porque todas as vezes, olha, guardem bem isso, que a gente estiver passando uma dificuldade, que a gente tiver um tropeço, a gente vai vacilar na fé. A primeira coisa que vai ter dúvida é a fé, do amor de Deus por mim. Então, não tenham dúvida. Quando vir assim, a fé, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar esse pensamento, expander esse pensamento, olhar para o sacrário, olhar para Nossa Senhora, levantar os olhos para o céu e falar exatamente o que eu vou falar para vocês. Deus me ama acima de todas as coisas. Isso vai espantar a falta de fé de vocês. Tá bom? Então, gente, outra coisa e muito importante é que fé é uma virtude teologal, né? Então, eu preciso pedir a Deus. Mas um ato de fé ainda não é virtude. Isso é importantíssimo falar. Por que não é virtude? Porque, olha, quando eu tenho um ato de fé, ele não é suficiente para ter virtude. Eu vou ter que ter esse ato de fé 1, 2, 3, 4, 1000 vezes. Até esse ato de fé se tornar um hábito. Vocês estão entendendo? Por isso que a virtude são hábitos estáveis, firmes da nossa inteligência. Porque até se tornar hábito, eu tenho um esforço. Depois que se tornar, vai naturalmente. Então, tudo que é novo da vida da gente, tem esforço, não tem? Com a virtude é a mesma coisa. Por enquanto é esforço, depois vira hábito. Tá bom? E outra coisa, quando eu creio, né, já está finalizando a fé. Quando eu creio, gente, que Jesus morreu na cruz por mim, eu preciso pensar que se só tivesse eu no mundo, ele morreria da mesma forma. Ele daria a vida dele da mesma forma. Ele não ratearia. Ele daria por mim, Karina, daria pela Mônica, pela Mila, pela Cláudia, pela Tatiana, pela Joyce, daria a vida por